Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Faremos neste vídeo o resumo da lição 2, que tem como título As promessas de Deus para Israel. Desde já agradeço a sua participação, curta, comente e compartilhe, utilize o nosso material na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. E o nosso quadro sempre fica disponível no final do vídeo para você aproveitar na escola dominical, seja para fazer uma revisão da aula ou mesmo para adaptá-lo nas suas aulas, se você assim for professor. O textuário diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Verdade prática: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos do 1 ao 3, e na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos do 1 ao 5, que iremos mencionar ao longo de nossa lição, nosso resumo. A palavra-chave é descendência. Nós temos 3 objetivos específicos nesta lição. Primeiro, detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Segundo, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E o terceiro, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e à promessa quanto ao seu futuro espiritual. Iremos ver nesta lição a chamada de Abraão e como Deus cumpriu a sua promessa na sua descendência, formando uma grande nação. E dela viria o Senhor Jesus, o Messias prometido para abençoar todas as famílias da terra. Iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível, como disse, no final do vídeo. O primeiro ponto, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. O número 1, e far-te-ei uma grande nação. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2, existe uma sequência no texto da palavra que Deus diretamente falou para Abraão, as suas promessas. Primeiro, far-te-ei uma grande nação. Este era o propósito de Deus para com a pessoa de Abraão, fazer dele uma grande nação. E Deus cumpriu a sua palavra nesta parte da promessa ao longo da história. Israel foi a descendência de Abraão e se tornou uma grande nação. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 2, como acabamos de citar. Em Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5, Paulo fala acerca de Israel, dizendo que são israelitas, a descendência de Abraão, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Veja que na chamada de Abraão, ele tinha 75 anos de idade quando Deus chamou-o de uma terra idólatra, do meio de sua parentela, para constituí-lo, a fazer dele uma grande nação. E Paulo mostra aqui que as promessas se cumpriram, e dos quais, dos israelitas, da descendência de Abraão, foram as promessas e veio Cristo, o nosso Senhor. O número 2, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Note a sequência do texto, que veio a bênção de Deus sobre a vida de Abraão, uma bênção material. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa finalidade, ou melhor, essa parte final do texto, da palavra que Deus deu para Abraão, fala de um testemunho espiritual. Nosso comentarista diz: a bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, e tu serás uma bênção. Final do versículo 2 do capítulo 12. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso a Abraão. Abraão saiu de uma terra idólatra após a chamada de Deus. Deus levou ele para a terra prometida e ali renovou as promessas. No capítulo 12, versículo 1, está na nossa leitura bíblica em classe. Ora,
o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Veja, a chamada de Abraão era para ele sair de sua terra, do meio de sua parentela, e ir para um lugar onde Deus haveria de cumprir as suas promessas, para uma terra que eu te mostrarei. O número 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Queridos, aqui tem uma promessa dupla nessa chamada de Deus a Abraão, e sua promessa iria se cumprir. Esta promessa dupla diz respeito à bênção e à maldição. Abençoarei os que te abençoarem. O próprio texto já é autoesclarecido para nós. A bênção de Deus seria também com aqueles que abençoassem Abraão. E a maldição para aqueles que o amaldiçoassem, não reconhecessem a bênção de Deus sobre a sua vida. Era uma promessa dupla. Bênção e maldição. Abraão seria reconhecido como uma influência mundial. A sua posteridade, em Números capítulo 24, versículo 9, o texto sagrado nos fala que, através do falso profeta Balaão, que foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar Israel, Deus tornou a maldição em bênção, reverteu o quadro. E nesse texto especificamente, aqui o Espírito Santo, o Espírito de Deus, encheu Balaão e transformou a maldição em bênção. Disse ele: benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem, confirmando a chamada de Abraão, a promessa de Deus sobre a sua vida. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aqui foi uma confirmação através de um falso profeta que Deus transformou a maldição, que ele foi contratado para amaldiçoar Israel. Deus transformou aquela maldição em bênção, dizendo que benditos que te abençoarem para Israel e malditos que te amaldiçoarem. O número 4, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa que Deus fez para Abraão, na ocasião de sua chamada, se estendeu agora para todas as famílias da terra. Através da pessoa do patriarca haveria de vir o Cristo, o Salvador do mundo. Diz o comentarista que esta é a segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Era uma profecia que diz respeito ao Senhor Jesus e se cumpriu na sua pessoa. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8, o apóstolo São Paulo diz: tendo a Escritura previsto que Deus haveria de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Veja, a Escritura previu que os gentios seriam justificados através da bênção de Abraão, e era uma promessa messiânica da vinda do Messias, do Senhor Jesus. No versículo 16, o apóstolo continua dizendo: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas a tua posteridade, que é Cristo. Veja que ele explica que esta promessa que foi feita a Abraão dizia respeito à profecia de Jesus, do Messias, que viria da descendência de Abraão. Em João capítulo 3, versículo 16, mostra que isto foi uma boa notícia do amor de Deus para com a humanidade, para salvá-la, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, a descendência de Abraão seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante. O segundo ponto, outras promessas a Israel. O número 1, a promessa de um filho. O Senhor falou também para Abraão que dele iria nascer um filho, iria lhe dar um filho. Veja que Abraão, quando foi chamado por Deus, tinha 75 anos de idade. E Sara, além de avançada em idade, era estéril.
Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão e renovou-a no Gênesis capítulo 15, versículos do 4 ao 5. Esta promessa seria de nascer um filho, e o seu nome seria Isaac. O número 2, a promessa de um filho a Isaac. Após a morte de Sara, Abraão casou-se novamente com Quetura e teve 6 filhos. Está em Gênesis capítulo 25. Mas Abraão providenciou uma esposa para o seu filho Isaac, o filho da promessa. Mandou Eliezer, na Mesopotâmia, dentre sua parentela, trazer uma esposa para Isaac, Rebeca. Eles se casaram e tiveram gêmeos, 2 filhos. O número 3, a promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, que lhe daria aquelas terras. Em Gênesis capítulo 26, versículos 6, ou melhor, versículo 3 e 4. Jacó foi considerado como o herdeiro da promessa a Abraão, feita por Deus. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Ele nasceu primeiro que Jacó. Lá em Gênesis capítulo 25, versículo 30 ao 34, versículo 34 especificamente, diz que ele desprezou o seu direito de primogenitura, pois trocou por um prato de guisado de lentilha com Jacó. Em Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17, o escritor sagrado fala que ninguém seja fornicador ou profano como foi Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, ainda ele querendo herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Note que ele desprezou o seu direito de primogenitura. O escritor aos Hebreus fala para nós, para a nossa vida, que não devemos fazer o mesmo, desrespeitar as coisas sagradas, ser profano como ele, porque ainda ele querendo herdar a bênção prometida a Abraão, a Isaac, na sua pessoa, na sua vida, não achou lugar de arrependimento, mesmo que ele tendo buscado com lágrimas, ter chorado. Note que aqui uma advertência para nós, para a nossa vida. Devemos respeitar a bênção de Deus, guardá-la e valorizá-la. Não sermos profanos como foi Esaú, que desrespeitou a bênção da primogenitura sobre a sua vida. Jacó se casou e teve 12 filhos e constituiu ali uma grande nação. Foi herdeiro das promessas de Deus a Abraão. O número 4, a promessa do reino do Messias. Deus falou através do profeta Isaías que o Messias nasceria da descendência de Davi. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, está a promessa dada por Deus ao rei Acais, descendente de Davi, através do profeta Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 1 e o versículo 23 mostra o cumprimento desta promessa de Deus, da palavra profética dada pelo profeta Isaías. Versículo 1, o evangelista descreve dizendo: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja, Jesus veio da descendência de Davi, da descendência de Abraão. E foi o cumprimento de Deus em sua promessa, através de Abraão e através de Davi. No versículo 23, Mateus cita também a profecia de Isaías, dizendo que o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Assim, as promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel e a humanidade de seus pecados. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a promessa de salvação para Israel. Número 1, a queda de Israel. O Novo Testamento nos mostra claramente a queda de Israel. Esta nação não conseguiu exercer o seu papel de nação sacerdotal no meio das outras nações. Eles não receberam o Senhor Jesus como seu Messias, prometido a Abraão e também a Davi. Como nós citamos aqui no Evangelho de Mateus, que o Senhor Jesus ele veio da descendência de Davi e da descendência de Abraão. Em João capítulo 1, versículo 11, o escritor sagrado nos mostra que Jesus ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Veja, os seus aqui são seus conterrâneos, seus patrícios.
Em outras palavras, a sua família, a sua nação, veio para o que era seu e os seus não receberam. Eles rejeitaram o seu Jesus como seu Messias. Mas a continuidade do texto, no versículo 12, diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Esta rejeição por parte de Israel do Senhor Jesus é a tristeza de Paulo, registrada lá em Romanos capítulo 9. E há algumas questões ainda que intrigam os cristãos na atualidade. Nosso comentarista fala dessas questões que muitos cristãos dos dias atuais ainda se fazem hoje, na atualidade. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas ainda hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permaneceu em rebelião contra Deus, porque não reconheceu o Senhor Jesus como Messias verdadeiro. O número 2, a tristeza de Paulo por Israel. Paulo registra na carta aos Romanos, capítulo 9, uma profunda tristeza por Israel, pelos seus irmãos, por não terem recebido o Senhor Jesus como seu verdadeiro Messias. Não ter recebido ele como Cristo. Sim, os judeus não receberam o Senhor Jesus. Porém, Paulo mostra que fez de tudo para ganhar os seus irmãos em sua época. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20, ele disse: fiz-me de judeu para os judeus para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estiverem debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei. A metodologia de Paulo na evangelização, que ele utilizou na evangelização, fez com que ele se passasse em muitas circunstâncias como pertencente àquele povo. E de fato ele era entre os judeus. Entre os gentios ele disse: aos que estão sem lei, como se estivera sem lei, para ganhar os que estavam sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ele registra também, entre o povo que não eram seus conterrâneos, ele utilizou de estratégia, de métodos para ganhá-los. Assim ele fez com Israel. E ele registra uma profunda tristeza por Israel não ter recebido o Senhor Jesus como seu verdadeiro Messias, apesar dos seus esforços em pregar para aquela nação. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. O número 3, a promessa de salvação para Israel. Na carta aos Romanos, capítulo 9, Paulo mostra algumas qualificações daquela nação por ser portadora das promessas de Deus para as outras nações. Ele diz, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra. Em sinceridade, nós devemos andar diante de Deus, sabendo que, apesar da nação de Israel ter rejeitado o Senhor Jesus como seu verdadeiro Messias, como Senhor de suas vidas, o remanescente será salvo. Em Romanos capítulo 9, versículo 27, o apóstolo São Paulo cita o profeta Isaías para mostrar que a promessa de Deus sobre aquela nação vai ser cumprida. Também clamava o profeta Isaías acerca de Israel. Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. A Bíblia assim nos assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, sabemos que as promessas que Deus fez a Israel não falham. O que ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó teve em parte o seu cumprimento. E terá o cumprimento pleno quando o Senhor Jesus vier em glória e implementar o seu reino milenial. Sabemos que as promessas de Deus serão cumpridas plenamente. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ficamos por aqui, que Deus o abençoe em nome de Jesus.